Oi! Este vídeo é a sexta resenha da coletânea Contos de Assombro, para nos divertirmos no mês do terror, edição 2021. E a história de hoje é intitulada Uma Jaula de Animais Ferozes, escrito por Émile Zola. Certa manhã, um leão e uma hiena do Jardim de Plantes conseguiram abrir a porta da sua jaula, que fora fechada com negligência. A manhã era branca e um sol claro brilhava alegremente na borda do pálido céu. Fazia um frio penetrante sobre os grandes castanheiros, o frio ameno da primavera nascente. Os dois dignos animais, que tinham acabado seu copioso desjejum, percorreram lentamente o jardim, parando de vez em quando para se lamber e desfrutar o frescor daquela manhã, como todo mundo. Assim começa Uma Jaula de Animais Ferozes, escrito por Émile Zola, que conta a história justamente desses dois animais, o leão e a hiena. Pois é, uma coisa inusitada talvez nesse livro de assombros. Bom, a gente pode dizer que essa história aqui é completamente fantasiosa, não tem como dizer que não, pois justamente os protagonistas são dois animais que cismam, né? Pô, na verdade, né, foi uma certa mancada dos humanos, né? Não trancaram direito a jaula deles, eles foram pro lado de fora. E, estando lá, né, de bobeira, né, sem ter o que fazer, o leão se lembra de uma certa promessa que ele fez a si mesmo, né? Pô, eu tô de saco cheio desse negócio dos humanos, todo dia virem aqui no zoológico, ficar encarando a gente aqui dentro das nossas jaulas. Um dia eu vou visitar ele na jaula deles. Pois é, exatamente então o que o leão propõe para a hiena. Vamos dar um passeio então, no caso que eles chamam de jaula, na verdade é o restante ali da cidade, né? E eles partem para as ruas. Quando isso aconteceu, eu realmente pensei que ia ser uma história escabrosa, de muita violência, afinal, dois animais andando pelas ruas, né? Podia ser algum indício, pelo menos de algum pânico generalizado, só que não é o que acontece. Na verdade, nem vou fazer suspense, já vou direto aqui para o assunto e já vou partir para a análise do que eu acho aqui dessa história do Zola, porque literalmente a história é isso, os animais vão para a rua e a violência que acontece não é deles. A violência, claro, são dos seres humanos. Bom, o que acontece por aqui é que exatamente eles vão vivenciar várias, digamos, ilustrações do modo de viver dos humanos, que na visão desses dois animais, que são considerados, né, um, claro, o rei da selva e o outro, digamos, o faxineiro da selva, eles consideram que os humanos são animais muito mais cruéis do que eles, tidos como feras. Na verdade, a gente pode considerar que o que temos aqui nesse conto, que é bem antigo, né, de 1867, na verdade é um contexto, uma visão do mundo que a gente já meio que está batido hoje em dia. Aquela coisa de os animais são mais dignos do que os seres humanos, eu confio mais nos animais do que nos seres humanos, e por aí vai. É basicamente o que esse texto aqui, claro, a gente pode considerar que nós, ao lermos essa história antiga, pensamos, já vi isso tantas e tantas vezes, não tem nada de interessante, um fiapo de originalidade. Mas na verdade, quem sabe, esse aqui foi um dos primeiros textos a respeito de algo semelhante. Quer dizer, provavelmente não, né? Muito tempo antes disso, de 1867, muitas pessoas já pensaram nesse contexto que animais podem ser muito mais civilizados do que os próprios seres humanos. É que se trata então aqui o contexto aqui dessa história, porque na verdade não é uma história realmente, né? É apenas uma passagem desses dois animais por ilustrações do modo de viver dos humanos. A primeira coisa que eles notam é que eles vão para uma praça pública e, claro, pensam que há uma certa multidão lá na praça, eles pensam, pô, vai ter um banquete por aqui, né? Porque na verdade estão colocando a mesa ali no centro da cidade, só que a mesa é muito pequenininha. E depois eles reparam que um sujeito é colocado lá em cima da mesa e cortam a cabeça dele. E tem aquela sensação de horror, horror dos dois animais perante aquela coisa bizonha que eles percebem ali, que as pessoas, né, estavam ávidas de ver aquele compatriota, né, sendo morto ali em cima. E eles chegam à conclusão óbvia, né? Caramba, eles matam, mas não é para comer, é apenas por matar. E claro, eles ficam espantados também com os urros
das pessoas que estavam ali na praça, vendo a cerimônia, que era justamente, claro, a guilhotina entrando em ação no pescocinho de algum, né? Enfim, é isso a primeira impressão que eles têm dos humanos. Só que já nessa primeira, que basicamente é o que a gente já considerava antes, naquelas frases super conhecidas, os humanos sim são, claro, completamente animalescos. Não tem como definir de outra forma. Eles percebem isso imediatamente já na primeira ilustração que eles veem então dos seres humanos. E basicamente o restante então do conto é um repeteco disso. Claro que em algumas situações necessariamente não há uma violência explícita, como é aqui. Literalmente, né? Eles veem aquela guilhotina cortando o pescoço dele e acham um ato completamente pavoroso. Mas há outras situações onde eles parece que, na verdade, eles se enganam, né? Eles já estão tão impressionados com a violência do homem que qualquer coisa, um grito, uma fala mais elevada, eles já pensam que um ou outro humano está com medo da atitude dos seus semelhantes. Por exemplo, quando acontece uma situação aqui, que mais para frente na história, eles passam na frente do prédio da Bolsa de Valores. Então, obviamente, lá dentro tem aquela gritaria ensandecida para comprar e vender ações o tempo todo. E os dois do lado de fora, o leão e a hiena, ficam ouvindo aqueles gritos e falam: meu Deus, está acontecendo uma tragédia lá dentro, eles não estão se segurando, uns estão matando aos outros. Na verdade, não. Mas eles, como eles estavam completamente já impressionados pela violência explícita dos humanos antes, então eles ficam, claro, impressionados por qualquer coisinha. E claro, o tempo todo um fica falando para o outro que está completamente impressionado com esses atos absurdos que eles ficam vivenciando ou presenciando. Infelizmente o texto não oferece variações mais interessantes. Acho que são 5 ou 4 quadros, aliás, são divididos por capítulos, são 6. Na verdade o primeiro é o que eles estão saindo do Zou e o último, o sétimo é o que eles retornam. Então são 5 quadros onde eles percebem então a violência humana típica, muito maior do que os animais como eles consideram, né? E ao final, quando eles retornam então para a cela deles, não suportando mais ficar perto dos humanos, e na promessa dos dois, realmente nunca vou querer sair. O leão diz isso claramente. Já a hiena, ela fica olhando ali as grades da jaula e o leão pergunta: mas o que você está fazendo aí, né? E ela responde: eu estou me certificando que as barras estão bem colocadas para eles, os humanos, não invadirem a nossa jaula. Basicamente também uma espécie de frase que a gente já deve ter ouvido em algum momento da nossa vida, né? Uma síntese do que é essa história. De novo, né? Não tem como não ser repetitivo por aqui, né? Os animais são mais pacíficos, mais dignos do que os seres humanos. É isso, ponto, e acabou. Não tem mais nada aqui nesse texto do Émile Zola. Realmente, só se impressiona com essa narrativa aqui quem nunca ouviu falar dessas frases batidas. Tem aquela também super famosa, né? Eu respeito mais meu cachorro do que um ser humano. É típico disso, né? A comparação. Na verdade, é sempre bem forçada essa situação onde a gente tenta colocar no ser humano toda uma espécie de primitivismo. Claro, é realmente uma tinta bem carregada. Mas claro, não deixa de ser também uma pura realidade em certos contextos. Por exemplo, ali, claro, a história se passa na França, umas questões ali talvez da Revolução, e sim, é por aí. A violência desmedida, a violência que a plateia que está assistindo curte bastante, quase como se fosse lá num Coliseu de Roma. E claro, também tem uma certa crítica, uma espécie de capitalismo também, quando se faz a referência à Bolsa de Valores. E por aí vai, né? O capitalismo selvagem, podemos assim dizer também, né? O que importa aqui, no fundo, esse texto é muito simplista, ou talvez também maniqueísta. Ele só parte desses dois princípios, da violência e da não violência, e da inversão entre animais e seres humanos. Acabou por aí e não desenvolve mais nada. Poderia ter quadros mais interessantes de outras reflexões desses dois animais perante as atitudes humanas para eles próprios, né? Não é uma violência
do homem para as feras. Não, é a violência do homem contra o próprio homem. Naquela primeira síntese que eu já tinha colocado, que eles perceberam, eles matam, os homens matam os outros homens por prazer, não para poder comer, que é o que os animais fazem. Enfim, é um texto que, claro, provoca reflexões, mas é uma reflexão talvez muito batida, o básico do básico de qualquer ser pensante que começa a pensar sobre a própria espécie que participa, né? Enfim, esse texto aqui do Émile Zola é mais ou menos. Portanto, para esse conto intitulado A Jaula de Animais Ferozes, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Um texto que com certeza vai fugir da minha memória daqui a uma semana mais ou menos, de tão batido, de tão referenciado que tá com as frases de hoje em dia, que a gente ouve desde pequenininho essas coisas. Então realmente não é de marcar mesmo. Vamos ver então se o próximo texto aqui é mais interessante. Aliás, deixa eu já dar uma olhada aqui e descobrir quem será o autor e qual é o texto. Bom, teremos O Diabo e Tom Walker. Bom, promete. Escrito por Washington Irvine. Pois é, será que vai ser bom? Não sei. Amanhã não. Daqui a 2 dias a gente descobre. Tchau.